Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a este abençoado estudo do Evangelho Redivivo, um programa de estudo continuado da nossa Federação Espírita Brasileira. Que Jesus nos abençoe, nos conduza a mais esse encontro de ensinamentos e reflexões. Nós vamos interpretar a mensagem de Jesus do Novo Testamento, versículo a versículo, à luz da doutrina espírita. Estamos vendo o livro 6, Atos dos Apóstolos. Então, vamos ver quem já chegou na nossa sala. Vamos saudar José, o Carlinhos Taiano, a Nilzete, a Marlene Tax, a Márcia Coelho, a Gisele Baraldi. Agora aparece só o arroba, então às vezes o nome fica difícil da gente ler aqui, mas a gente vamos conseguindo ler, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Para dar continuação, vamos pedir para a nossa querida Gisela fazer a nossa leitura de harmonização. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. Boa noite, Janice, boa noite a todos nesta segunda maravilhosa que estamos vivendo. Vamos fazer uma leitura para fazer essa primeira conexão do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 126, Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos 15, 29. Os primeiros lugares, segundo Lucas, que o mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar da grosseria posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não olvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas, aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Trancou o ambiente da leitura? É o último slide, Janice. Sim, parece que sim. Tá. Você pode ler para a gente? Esse foi o último?
Parece que é porque para mim deu uma falha de comunicação. Conseguimos Quer que ler eu todo? repita a última? Não, Quer que eu não, leia? não. Foi a minha internet que deu um break aqui. Se quiser, eu leio de novo. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Obrigada, Gisela. Obrigada. E aí, agora a gente vai pedir para a Marluce nos conduzir à prece de abertura. Seja bem-vinda, Marluce. Boa noite. Obrigada, Janice. Boa noite a todos os amigos. E vamos manter a nossa sintonia, né? Elevando o nosso pensamento, buscando a imagem de Jesus em nossa mente, em nosso coração. E digamos assim: Mestre querido, gratidão, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez nesse estudo em que podemos conhecer, meditar, sentir e vivenciar os teus ensinamentos, deixados para nós há mais de 2000 anos, mas que só agora, com a ajuda da doutrina espírita, podemos extrair o espírito da letra, o significado das tuas passagens, da tua fala. Gratidão, Senhor, por nos permitir que juntos venhamos a ampliar os nossos conceitos, a nossa visão de mundo. Como nos lembra Emmanuel na leitura de hoje, ajuda-nos, Senhor, a identificar os ídolos íntimos que nós erigimos para nós mesmos. Às vezes, Senhor, nós nos constituímos em ídolos de nós mesmos, com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade, deixando para trás, neste campeonato da insensatez, deixando a espiritualidade, o sentimento verdadeiro do bem, do belo, do próximo de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a identificar esses ídolos íntimos, verdadeiros inimigos morais que atrapalham a nossa evolução, que nos atrasam a marcha evolutiva. Aqui estamos, Senhor, diante dos teus ensinamentos, através dos amigos que estudam para ensinar. Conforme foi dito por Felipe, a Felipe, em certa vez, como aprender se alguém não me ensinar? Por isso, Senhor, agradecemos todas as oportunidades de estarmos convivendo com os teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a nossa casa mental, a nossa casa física, o nosso lar, os nossos amigos, e ajuda-nos, repetimos, Senhor, dá-nos a força para identificar esses ídolos íntimos que muitas vezes conservamos e que nos atrapalham tanto a marcha. Gratidão por estarmos aqui com outros amigos, buscando ampliar a nossa visão de mundo, os nossos conceitos. Gratidão, Senhor. Fica conosco, Mestre, ajudando-nos sempre. Que assim seja, Marluce, linda prece. Muito obrigada. Para continuarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos ver o tema 24, ainda do capítulo 15, que está em Atos, capítulo 15, versículos de 22 a 41. Eles vão trazer para a gente a carta apostólica, a delegação a Antioquia. Paulo separa-se de Barnabé e escolhe Silas.
Na Licaônia, Paulo escolhe Timóteo. Então, esse vai ser a parte reflexiva que vamos fazer. Deixa eu ver se já chegou mais pessoas aqui na nossa salinha. Chegou o Jairo Roberto, um amigo lá de Uberlândia, a Gláucia, a Mary, a Cirlei, Irma, a Marlene Tax, Paulo Romero, né? A Jo Romena. Então, gente, Romera, então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos interpretar o Novo Testamento de Jesus, versículo a versículo. E para isso, para nos conduzir nesse trabalho de hoje, eu vou convidar o Max, Super Max. Boa noite, Max, seja bem-vindo. Boa noite, Janice, boa noite, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos, né, para esse momento tão aprazível que é estudar, que é conhecer, para que a gente possa sentir esse Evangelho de Jesus em nossos corações. Muito obrigado. Tudo contigo, Max. Muito obrigado, Janice. Nós vamos, então, nos orientar por slides que nós pediríamos que nos fosse colocado, e que essa será, então, a nossa sequência, que nós vamos acompanhar o que está registrado em nosso livro, né? E é por isso que a gente precisa primeiro lembrar que nós temos aqui uma sequência de assuntos nesse tema. Como o Janice já nos antecipou, nós vamos falar da Carta Apostólica, que tem outro nome também, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Vamos falar da delegação de Antioquia, que função que ela teve, quem foram os que participaram dessa delegação. Vamos falar do Paulo se separando de Barnabé e por que se separaram, e que momento extremamente lindo que nós vamos conhecer, e por que ele escolhe Silas. E lá na Licaônia, com Paulo escolhendo Timóteo, que nós aqui vamos apenas colocar aqui a introdução, porque no próximo tema que nós vamos tratar, propriamente dito, dessa questão do Paulo escolher Timóteo. Então, vamos lembrar que quando a gente abriu a parte terceira, tinha essa mensagem, né? A parte terceira está intitulada Missão de Barnabé e de Paulo e o Concílio de Jerusalém, que é o nome que a gente chama também para a Carta Apostólica, como falamos. E aí vamos extrair um pedaço da carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. A caridade jamais passará. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, nós temos Paulo, nesse momento dessa carta, numa profunda inspiração, seguramente acompanhado direto pelo nosso querido benfeitor que o acompanhava, que esse benfeitor estará junto dele, assim como a sua irmã, praticamente todo esse tempo. E nós vamos ver que nessa terceira parte começam os grandes trabalhos, né? Nós vamos ter a missão de Barnabé e de Paulo, como a gente disse. Nós já vimos o tema 20, que é a missão em Chipre, 21, pregação de Paulo diante dos judeus, e 22, evangelização em Icônio, controvérsia em Antioquia, que foi da semana passada, com a nossa querida Marta, e hoje nós vamos fechar a carta apostólica, como já anunciamos. É importante, nós vamos reforçar isso ao final do encontro, que se puderem, dê uma olhada nos temas anteriores, que você vai ter um fechamento bem mais conciso quando você juntar esses temas juntos. Ficará muito mais fácil de compreender. Além disso, a gente tem que lembrar que tem uma questão que é importante também a gente não esquecer, que tem uma ordem de estudo, né? Nós vamos terminar essa parte terceira agora, com o tema 24, e nós vamos iniciar a parte quarta, que são as missões de Paulo, que vai desde o tema 25 até o tema 30. E depois disso, teremos a última parte do estudo que nós estamos fazendo de Atos dos Apóstolos, que é intitulada Fim das Missões, quando Paulo, então, se declara prisioneiro do Cristo, que vai do tema 31 ao tema 39. E, por fim, um apêndice,
que é importante a gente chamar a atenção, que vai aparecer um tema 40 fora da ordem aí, nós vamos entender por que isso vai acontecer quando chegarmos lá. É importante, então, que cada um se atenha ao nosso livro mestre, nosso livro de estudo, porque ele está todo sequenciado, e isso ajuda muito a nossa compreensão. Assim posto, vamos lembrar que, além do Atos dos Apóstolos propriamente dito, que é de domínio público, desde a época que foi escrito por Lucas, nós temos uma pérola que foi escrita por Emmanuel, sob a permissão de Paulo, em que ele vai intitular de Paulo Estevam, que nós temos utilizado nos temas anteriores. Nós chamamos a atenção de novo aqui, porque são detalhes que não estão expressos, obviamente por razões óbvias que não tinha espaço para Lucas escrever, todos os detalhes que aconteceram, e Emmanuel vai trazer alguns. Então, nós sempre vamos à mão desse recurso, que é essa obra incomparável, Paulo Estevam. É seguramente uma das obras pérolas do mundo, não é só da doutrina espírita. O dia que o mundo conhecer essa obra, eles vão se dar conta de como é grande, como é magistral essa obra e como ela retrata um período incomparável da história humana. Bom, como dissemos, vamos falar daqueles itens e vamos colocá-los nessa sequência que foi apresentada na primeira página. A primeira é a carta apostólica, que está enquadrada em Atos, do capítulo 15, versículos 22 até o 29. Bom, a gente sempre pede permissão a vocês para que nós leiamos todo o texto, porque é uma forma de gravar, porque seguramente a gente não faz isso no dia a dia, a gente não lê de uma forma completa os 27 livros do Evangelho. E aqui nós estamos fazendo isso para ter segurança. É bom que a gente tenha a leitura completa, para que a gente não se atenha a minúcias e esqueça coisas importantes. Então diz Lucas no seu registro: então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a Assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo de nós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com os nossos diletos, Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai-vos bem. Quem esteve conosco a semana passada vão se lembrar, aqueles que estiveram conosco irão se lembrar com certeza, de que depois aquele embate que teve em Jerusalém, na igreja inicial, né, a Casa do Caminho, como ela era chamada, nós tivemos uma aceitação que foi quase que unânime, porque até o Tiago, que era muito aferrado às questões judaicas, concordou que não era mais exigido que se fizesse aquele movimento de cortar o crepúsculo do ser humano masculino, né? Então nós tivemos essa circuncisão abolida, e isso foi uma enorme conquista que Paulo se vangloriou muito, que trouxe muita harmonia para o colégio que se iniciava no resplandecer do Evangelho, que era a missão desse colégio apostólico. Então, permaneceram ainda algumas das coisas, ou algum dos princípios, ou algum dos fatos que os judeus adotavam e que
decidir isso que deveria se adotar. E Paulo concordou, porque, por exemplo, carne imolada de ídolos realmente fazia sentido, tanto sendo fora como dentro do judaísmo. E isso aqui, com o tempo, como foi lido agora há pouco, nós vamos ver que os ídolos externos, esses são mais fáceis de serem percebidos. Os mais difíceis não são esses aqui, não. Os mais difíceis são os ídolos internos, que nós vimos agora há pouco, e que precisam ser muito cuidados em cada um de nós. Então, eles entregaram essa carta lá em Antioquia para apaziguar os ânimos e as contendas que vinham acontecendo. Aí, como nós dissemos, vamos usar os bastidores. Emmanuel vai detalhar essa situação e nós queremos trazer aqui o reporte dele. E onde que ele vai detalhar isso? Nós estamos agora no capítulo 5, que equivale mais ou menos esse período em que nós estamos destacando aqui no Atos dos Apóstolos. Veja que tem sempre como você alinhar o capítulo do Paulo e Estevão com a passagem do Atos. E você, com isso, consegue, olhando Atos, ampliar aquele determinado trecho quando você vai em Paulo e Estevão. O que nós estamos dizendo aqui, minha amiga e meu amigo? Estuda. Quando você estuda, você consegue ampliar o domínio do seu conhecimento pelo conhecimento dos outros que te proporcionam os recursos. E esses outros, Lucas, Emmanuel e todos os evangelistas, nos trouxeram maravilhas. Então, diz que após a Assembleia Cristã, que também era conhecida como Concílio de Jerusalém, que é um termo utilizado muito pela Igreja Católica, essa Assembleia Cristã, que foi uma das mais importantes do cristianismo nascente, tivemos alguns registros. Primeiro, a gente vai trazer aqui o próprio Paulo, o próprio Emmanuel falando do Paulo e Estevão, depois nós vamos também trazer o Rigonati, que ele vai nos trazer mais algumas informações complementares. Diz Emmanuel, no dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, aquilo que a gente acabou de falar. Lavrando-se as resoluções, essa carta que foi descrita agora há pouco, em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta. Então, gente, eram os famosos copistas. Você copiava as cartas exatamente como se fosse uma fotocópia que a gente faz hoje com máquinas, né? Mas aquilo é tudo na mão, em pergaminho. Então, Pedro foi tão cuidadoso que ele mandou fazer uma carta para cada um daqueles importantes, dos maiorais da igreja. Para quê? Para encerrar as contendas. E isso era a prova das deliberações em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Então, se você era um gentil, ou seja, não era judeu, e você vai entrar para o cristianismo, você vai seguir Jesus, você não precisa mais seguir os mesmos caminhos que o judeu seguia no que diz respeito a essa questão que nós falamos, a circuncisão. Os missionários de Antioquia, continua Emmanuel, Paulo e Barnabé, lembramos, ainda se demoraram 3 dias na cidade. Lá no ato do apóstolo, é claro, Lucas não vai trazer esse tipo de detalhe, Paulo traz, ou Emmanuel traz, aliás, após o encerramento do conselho. Tempo esse que, olha só um detalhe importante que Emmanuel vai trazer, que Barnabé aproveitou para repousar na casa da irmã dele, que é aquela futura, é a mãe do futuro evangelista João Marcos, que a gente conhece por Evangelho de Marcos. Esse Marcos foi aquele mesmo que largou o nosso querido Paulo lá atrás, junto com o companheiro, e voltou para Jerusalém, não conseguiu continuar. Então, nós vamos ter um momento lá na frente que o Barnabé vai trazer de novo o João Marcos para poder participar das nossas viagens que Paulo fará. E aqui é importante que esse momento continuou quando o João Marcos foi pedido pela mãe dele para que o Barnabé o levasse. Paulo, contudo, declinou do convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja do caminho. Então, Paulo não ficou lá na casa de Maria Marcos, que era a mãe de João Marcos, mas foi lá para a igreja do caminho, onde ele achava mais importante. Por quê? Porque ele estudou a situação futura em companhia de Simão Pedro e de 2 novos colaboradores. Vejam que os colaboradores vão crescendo com o tempo. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Gente, não tinha nada feito ao léu, era planejado. Como a gente tem planejamento hoje, eles tinham naquela época, sobretudo, um doutor da lei, como era o Paulo de Tarso, que era muito conhecedor disso. Era um
tinha cursado o nível superior, vamos chamar assim, da escola. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Olha que detalhe que Emmanuel traz aqui. Como Paulo tinha sido um Saulo, perseguidor de cristãos, e isso aconteceu sobretudo em Jerusalém, o Paulo, agora não mais Saulo, não quis voltar para aquele cenário, porque isso acordaria nele aquele homem velho que ele havia sido, que ele ainda está tentando largar, que ele ainda carrega consigo certas coisas. Então veja que Emmanuel traz o cuidado. E isso vale para qualquer um de nós. Qual de nós está livre de erros do passado? Mas é bom a gente não se expor com esse passado para que ele não aflore de novo em nós e obstrua o futuro. Ele tampe as nossas possibilidades do futuro, porque o passado te prende. Se você não se desvencilhar dele, você não avança, você não vai adiante. Então é isso que aconteceu com Paulo, é uma lição para todos nós, que temos passados conturbados, mas precisamos construir futuros límpidos, futuros maravilhosos. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias, olha que sinal bacana, um sinal de gratidão e de esperança, duas virtudes poderosas, gratidão e esperança, santificadas nos dias do porvir. Verificara-se, no entanto, um detalhe curioso, que é indispensável destacar, diz Emmanuel. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos. Em nova, presta atenção na palavra, tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Gente, eu estou chamando a atenção para isso, porque lá no final nós vamos falar disso aqui com muita atenção. Considerando a boa intenção com que aceder aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre, Barnabé, achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Lembra que ele largou Paulo para trás. Acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado. Abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. Então vamos lembrar que esse menino João Marcos, que será o futuro evangelista, é com certeza aquele que conviveu muito perto com Pedro e teve participação com certeza das escritas da carta de Pedro. O grupo acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos pôs-se a caminho para Antioquia, nas melhores disposições de harmonia. Foram todos alegres, porque tinham conquistado um grande, vamos dizer assim, um grande movimento para o cristianismo. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam cura por onde passavam. Prestemos atenção, gente. Eles estão viajando, mas não perdem a oportunidade de deixar o evangelho por onde passam. Se tem necessidade de trazer cura, curam onde passam. Ou seja, o obreiro é operante. Ele não espera chegar no lugar para fazer o bem. Ele vai fazendo o bem ao longo da caminhada, até chegar a um lugar que seria o seu destino. Bom, aí agora voltamos aqui. Assim que o grupo chega a Antioquia da Síria, procura de imediato os irmãos da fé, a fim de lhes entregar os pergaminhos, como já falamos, contendo as instruções que foram deliberadas lá na igreja de Jerusalém. Os membros da igreja cristã de Antioquia ouviram atentamente as informações contidas na carta apostólica, conforme acabamos de ler no Atos 15 a 29, e aprovaram imediatamente. E aí, nós vamos de novo com Paulo. Chegados ao destino, com grandes manifestações, detalhando, de júbilo da gentilidade, organizaram um plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, aquela da primeira viagem que nós já vimos nos temas anteriores, estendendo a excursão evangélica para outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. Então, além de visitar ou voltar aos lugares que eles já tinham passado, e lembra que passaram um bom tempo, eles vão passar em novos lugares, e assim vai ampliando a expansão do evangelho. O plano mereceu aprovação geral, tudo isso submetido a um concílio, tudo isso submetido a uma assembleia, a uma coletividade, ou seja, as decisões não eram monocráticas, as decisões eram conjuntas. A instituição antioquiana ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas.
os dois companheiros devotados que até ali haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Então, transferido de Jerusalém para ser essas colunas em Antioquia. Bom, terminando essa parte, a delegação a Antioquia, que obviamente a gente está falando dela aqui já um pouquinho. 15 de 30 a 35. O texto evangélico diz: tendo se despedido, nós já vimos um pouco disso antes, mas é só para reforçar. Desceram a Antioquia, onde reuniram a Assembleia e entregaram a carta, como falamos agora há pouco. Feita a leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Entretanto, Judas e Silas, que também eram profetas, presta atenção nessa palavra profeta, hein? Falando longamente, exortaram e fortaleceram os irmãos. Passando algum tempo, estes despediram-nos em paz de volta aos que tinham enviado. Paulo e Barnabé, porém, continuaram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. Nós chamamos a atenção do profeta, porque eles dizem aqui, falaram longamente. Seguramente estavam mediunizados, e nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente. E vamos observar que parte da comitiva volta para Jerusalém, mas Paulo e Barnabé permanecem em Antioquia. Bom, o nosso querido Rigolatti vai ter um termo que eu achei interessante, que ele chama certidão de nascimento do cristianismo. O que ele diz? Ele diz assim, está lá no livro O Evangelho dos Humildes, uma pérola, viu, gente? Quem não conhece, conheça. Esta carta é de suma importância, diz o Rigolatti. Ela é a certidão de nascimento do cristianismo, que é de uma seita obscura do judaísmo, que lembra, ele era periférica. O próprio Tiago queria colocar o cristianismo dentro do judaísmo para que ela fosse assimilada pelo judaísmo, que seria o fim do cristianismo. Assim como se o espiritismo tivesse sido colocado dentro da Igreja Católica, teria também desaparecido lá dentro. A sincronia, ou a mesma similaridade que aconteceram em dois momentos da propagação do cristianismo. Então, ela era, assim, uma seita obscura ainda. Se falava dela, ainda lembrando de um carpinteiro, mas não era completamente conhecida. Passa a ser, desse momento em diante, obviamente, vamos dizer assim, um divisor de águas, né? Porque começa a crescer bastante a partir daí, religião universal, que ainda está se instalando. Paulo, defendendo os seus amados gentios, vencera todos os preconceitos, e ritos, e sacramentos, e cerimônias exteriores, e erguia em suas mãos bem alto o evangelho em toda a sua pureza para oferecê-lo ao mundo. Bom, a evangelização dos gentios, então, foi, sem dúvida, um trabalho verdadeiramente desafiante. Pensa, gente, expandir isso para gente que não era nem judeu, que não tinha nem noção de Deus, eram politeístas, às vezes ateus, pessoas completamente rudes. Paulo pegou essa equipe aí para trabalhar. Pensa no trabalho desafiador que foi para ele. Somente na altura da liderança dele, Paulo de Tarso, sobretudo quando se considera primeiro os gentios convertidos ao cristianismo, teve que absorver conceitos religiosos que desconheciam ou que pouco sabiam. Por exemplo, a ideia do Deus único, como falamos, Criador Supremo do Universo, das coisas e dos seres. Segundo os gentios, deveriam modificar-se moralmente, que era o mais difícil, considerando os hábitos aos quais estavam acostumados. Por quê? Porque a sociedade gentílica, ou seja, os gentios, era portador de grande liberalidade. Vamos lembrar que Corinto, quando Paulo vai escrever as cartas, Corinto era considerado uma cidade devassa do ponto de vista sexual. E nós vamos ver Paulo chamando a atenção disso lá nas suas cartas. Grande liberalidade dos costumes, incluindo, olha aí, devassidão sexual, idolatria aos deuses, como nós lemos na entrada, ensinados pela mitologia. Lembra que estava bem perto da Grécia, gente, Macedônia, aquela região que a gente já viu lá perto das viagens. Então essas culturas eram todas assimiladas aí pelos gentios. E as cerimônias de sacrifício de animais de grande porte, como o touro. E nós vamos ver lá atrás, aliás, já vimos lá atrás, que Paulo tentaram chamá-lo de deuses, lembram? Tentaram chamar os dois de Deus, Paulo e Barnabé, e foram querer sacrificar um boi desse, e Paulo impediu. Então isso aqui era o modus vivendi daquele povo, gente. E era esse público que estava sendo chamado para o evangelho totalmente cru, chucro, numa expressão bem vulgar. Bom, falamos lá atrás dos profetas, mas
Tem dois sentidos aqui que nós vamos trazer. Um sentido propriamente religioso, esse religioso entre aspas. Em Atos dos Apóstolos, 15:32, como nós vimos, consta a participação de Judas e Silas durante a reunião da igreja cristã de Antioquia. Destacando-se que ambos eram considerados profetas, falaram longamente, lembra? Exortaram e fortaleceram os irmãos. Parece-nos importante destacar o significado religioso de profeta, a fim de melhor compreender a referência de Lucas para Judas e a Silas. Ou seja, gente, hoje nós temos no Espiritismo, o que se fosse aquela época, seriam chamados de profeta, tá? Vamos falar primeiro da questão do que nós chamamos no sentido religioso. Do hebraico nabarri, do grego profetes, mestre infalível. Olha a palavra, mestre infalível com autoridade para falar em nome de Deus. Estudando a ordem dos profetas no sentido de uma corporação, constituíam eles uma classe de homens que Deus chamava para se dirigirem ao povo, dando-lhes palavras e lhes conferindo autoridade para falar em nome de Deus. Está lá em Deuteronômios, capítulo 18. E esta informação foi trazida por John Davis para nós aqui no seu dicionário, novo dicionário da Bíblia. Bom, o que é importante a gente lembrar? Quando falava diretamente com Deus, a gente sabe que Deus tem os seus enviados, né? Jesus estava mais próximo dos nossos mensageiros da Primeiro Testamento, como, por exemplo, Moisés, Abraão, mas quando fala Deus aqui, para aquela época da infância da humanidade, era assim que eles entendiam, como se estivesse diretamente falando com Deus. Nós aqui hoje sabemos que eles estavam falando com intermediários de Deus. Profetas e presciência. Aí Kardec vai chamar a atenção para essa palavra, quando ele diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro. Toda vez que se fala em profeta, muita gente associa imediatamente a questão da presciência, ou seja, prever o futuro. De sorte que as palavras profecia e predição acabaram se tornando sinônimos. Agora, no sentido evangélico, não religioso, evangélico, do próprio evangelho, a palavra profeta tem mais ampla significação. Qual é? Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, como nós vimos agora, e de desrevelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Então, nós estamos harmônicos com o que foi lido lá atrás, mas não presos apenas às predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Foi por isso que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto e lhe deram um soco e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e diz: quem foi que te bateu? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer por revelação providencial, direta, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo sido realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade profeta. Isso, obviamente, é uma previsão do futuro abrangente, né, gente? Não tem data, não tem precisão nessas previsões, porque existe um livre-arbítrio individual e existe um livre-arbítrio coletivo. Se o livre-arbítrio individual e coletivo mudarem, os rumos daquela profecia também tendem a mudar. Concluída a tarefa que foram os incumbidos, voltamos aqui agora, Silas e Judas ficaram livres para retornarem a Jerusalém, como já foi descrito lá. Porém, só Judas Barsabás voltou, ficando Silas para ajudá-los. E esse detalhe também não aparece no Atos dos Apóstolos. Né? Isso aqui está lá no Rigonati. Paulo e Barnabé aproveitam alguns dias para o merecido descanso, continuarem na pregação do Evangelho e pôr em ordem as coisas daquela comunidade cristã. Lembra? Nós acabamos de falar com Paulo agora que eles fizeram os planos. E agora sim, nós vamos partir já começando a pensar na segunda viagem, que já tinha sido planificada por Paulo e os seus companheiros. E ele vai se separar de Barnabé e escolher Silas. E aqui é que entra, gente, o cuidado para a gente analisar essa situação. E como dissemos, na Licanônia, Paulo escolhe Timóteo. A gente, na primeira parte, só vai chamar a atenção, porque, na verdade, nós vamos tratar isso tudo lá na segunda parte, que é o próximo tema da semana que vem. Não percam. O texto evangélico diz assim: depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades
onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ou seja, você deixa o trabalho, mas você não larga para lá. Você vai acompanhar, você tem que monitorar, você tem que avaliar para ver como está desenvolvendo, como foram assimiladas as lições. Isso é um trabalho de um missionário, gente. E não só para você levar os gentios, em qualquer trabalho que você faça dentro de uma casa espírita, quando você vai, por exemplo, para lá e trabalhar a questão do aprendizado, você tem que acompanhar quem são os aprendizes para ver se eles estão realmente assimilando. E isso requer aquilo que se chama atenção, requer aquilo que se chama dedicação, de estar junto daqueles com os quais você está se afeiçoando. Então, nós temos que lembrar que Barnabé queria levar consigo também, João diz a Bíblia de Jerusalém, com o nominado Marcos, enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho, como dissemos, que nós vimos lá atrás. Eles usam, Lucas usa uma expressão aqui que a gente vai ver que ela tem um significado mais ameno. A irritação, foi a expressão que ele usou. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Quem lê só esse trecho aqui de Atos dos Apóstolos, dá a impressão que eles brigaram, e vocês vão ver que não é isso. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre. Quanto a Paulo, escolheu Silas e partiu, recomendando a graça de Deus pelos irmãos. Paulo atravessou a Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui que entra aquela primeira parte da Licaônia que a gente vai falar no tema seguinte. Então vamos ver esse caso, porque ele se tornou um caso, viu, gente? O caso João Marcos, que a Maria Marcos pediu para o Barnabé: leva o meu filho, ele tem que pregar o evangelho, e ele tem que aprender esse evangelho. E a mãe, quando manda, o irmão da mãe não discute duas vezes, tanto é que nem falou com o Paulo, lembra disso? Bom, diz o nosso querido Emmanuel no Paulo Estevam: apresentando o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. E aí trava um diálogo, gente, que a gente vai passo a passo nele. Agora, disse o ex-levita de Chipre, Barnabé, espero concordes com o que resolvi relativamente ao João. João Marcos? Interrogou Paulo, admirado. Sim, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franciu o sobrancelho num gesto muito seu, quando contrariado. Gente, a gente tem isso, né? A gente consegue identificar nas expressões faciais das pessoas quando elas estão alegres, quando elas estão contrariadas, quando elas estão insatisfeitas, quando elas estão tristes, macambusas, enfim. Paulo também tinha suas expressões que eram percebidas pelos que conviviam com ele. Isso quer dizer o seguinte, por que eu estou chamando a atenção disso, gente? Porque isso significa que nós somos humanos como ele. Nós temos o direito de ser humanos ainda, nós não somos perfeitos. Paulo não era, ele estava contrariado e não deixou de expressar isso na sua feição, que todo mundo lia, com certeza. E aí ele vai expressar isso verbalmente, de maneira clara. Então nós também vamos ter alguns momentos na nossa igreja de Antioquia da atual, que chama Espiritismo, que nós vamos ter que tomar decisões conjuntas e os diálogos precisam ser maduros, enquanto humanos. Não concordo, disse Paulo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, diz Barnabé, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Paulo, não pode ser. Quem olha assim, vixe, vai dar pano para manga essa conversa aqui, né? Estabeleceu-se entre os dois uma contenda. O que é a contenda? É uma discussão pesada, brava, de palavras, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. Então ficou claro que Barnabé não estava gostando de nada daquilo. O ex-rabino procurava justificar-se ao passo que o discípulo de Pedro, Barnabé, alegava o compromisso assumido e impugnava com tal ou qual amargura a atitude do companheiro. Ou seja, ele não aceitava a atitude de Paulo. Foi para ele uma coisa pesada. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. Olha a firmeza de uma alma. Paulo era o vaso escolhido, disse Jesus para Ananias. Lembram? O vaso escolhido. Esse era um espírito firme, gente. Tinha uma tez pesadíssima, fortíssima. E não se deixou convencer, apesar do mal-estar criado entre ambos.
A readmissão de João Marcos, dizia Paulo, não era justa. Ele pontua, sim, com firmeza, sem agressão a nenhuma pessoa. Poderia falhar novamente, disse ele, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia da Psídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Acaso o rapaz estaria preparado, em tão pouco tempo, para compreender o alcance de todos os acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Ou seja, apesar de tudo isso que eles passaram, que João Marcos teria que ter passado com eles, eles ainda regozijavam-se porque era um testemunho, não era um ensaio, era um testemunho ao Evangelho. Será que João Marcos estaria pronto para enfrentar esse testemunho? Era a questão que Paulo colocou. Pensam como é inteligentíssimo o modo de raciocinar dele e como é sensatíssimo a expressão que ele faz. Lembre, ele era um doutor da lei, ele tinha uma habilidade para concatenar palavras de maneira muito lúcida. E aí, a despeito do desentendimento ocorrido, vamos aqui chamar a atenção, né? Importa destacar que Paulo e Barnabé não se separaram como inimigos, é isso que eu chamo a atenção. A amizade entre ambos era um vínculo de natureza profunda e permanente. Como há entre nós aqui na Terra encontros com certas pessoas, seja em qual lide que nós estivermos, na lide da vida normal ou na lide do Evangelho, com as quais nós nos afinizamos de tal forma que a gente não consegue mais se separar como almas. A gente vai se reencontrar em outros caminhos, com certeza. Então, Emmanuel, neste diálogo, vai continuar dizendo que após aquela breve contenda que nós vimos agora, Barnabé estava magoado e de olhos úmidos. Então, feriu os sentimentos. Veja, gente, entre ferir sentimentos e carregar ressentimentos, tem uma distância enorme. Entre magoar e literalmente dizer que você está afetado intimamente, tem uma distância enorme. Aqui é que a gente mede a maturação de uma alma. Um se ofende, mas não se melindra e carrega aquilo silenciosamente dentro de si. Ele assimila aquilo, compreende e, apesar de estar, não tem como não estar, sentido, mas não carrega isso consigo. Vamos ver por que nós estamos falando isso. Porque é o que vai acontecer aqui e é o que deveria acontecer nas lides espíritas do nosso movimento espírita por esse mundo afora. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. Isso é o Barnabé falando. Olha o que diz o Paulo. Ele não deixou o Barnabé terminar. E concluiu. Isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos, gente, eu estou me arrepiando aqui, são sagrados. Olha que coisa linda. Olha, você pode ter discussão que for, você tem que estar acima das discussões da sua relação de afetividade com seus irmãos de caminhada. E esses dois eram irmãos de caminhada, que seguramente eram almas que já trabalharam juntas muitas vezes. É isso, gente, que nós estamos fazendo nas casas espíritas. A gente tem que sair dos embates que às vezes são necessários, sim, para poder tomar decisões acertadas. Mas nós não podemos deixar afetar as relações humanas. Elas têm que permanecer inatacáveis. Paulo fixou demoramente o amigo e acrescentou, gente, guarde isso. Se você puder colocar isso aqui na sua casa para você ler várias vezes, faça isso. Minha intuição, olha como ele fala, Paulo, minha intuição. Ele está falando de intuição, algo que não é racional, de forma direta. Nesse sentido, é diverso da tua. Olha, não concorda com o Barnabé e vai explicar por quê. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Gente, presta atenção. Quase sempre, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo, levantando-nos para a execução fiel do dever. Fiel do dever. As noções do mundo se levantam contra nós. Emmanuel tem uma expressão outra que ele fala em outro livro, assim, toda vez que você acende uma luzinha, você incomoda a sombra. Enquanto você está apagadinho, ninguém olha para você. Mas quando você começa a levar luz, você incomoda quem não gosta da luz. Isso chama-se ataques.
Você vai ter gente contra você que você não tinha antes. Não porque você é ruim ou você é bom, não. Porque você está levando a luz que ainda incomoda aqueles que se afeiçoam aos primitivos movimentos da treva. Parecemos, olha só, parecemos maus e ingratos. Mas ouve-me. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nolas abre. Gente, quando fecha uma porta, abre outra. Quando fecha uma janela, abre outra. Por isso que você, eu perdi meu emprego. Vai abrir milhares de empregos para você, desde que você tenha boa vontade. Aí eu não estou mais naquela frente do trabalho. Vai abrir outra para você, porque quando o trabalhador tem boa vontade, o trabalho aparece. E diz ele aqui a coisa mais importante, nós grifamos aqui, no meu ponto de vista. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. Perceberam isso, gente? A ocasião é a mesma para todos nós aqui, mas os campos devem ser diferentes. Significa isso. Nem todo mundo está preparado para certos desafios. Eu tenho que pegar, às vezes, um campo menor, o outro já pode pegar um campo maior, mais desafiador, eu tenho que pegar o menos desafiador, mas as oportunidades são as mesmas, segundo o tamanho evolutivo de cada um de nós. Compreenderam? Segundo a janela evolutiva de cada um de nós. Quem vê mais longe, em 360 graus, recebe os grandes testemunhos. Quem vê limitado ainda, tal como aquele cavalo tem aquela coisa aqui na frente assim, recebe as tarefas menores. Mas ambas têm a sua importância na obra do Senhor, cada uma feita por cada um que tem boa vontade. Termina ele dizendo, no trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero, agora, obviamente, vamos ouvir o outro lado, que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à vida e os deveres terrestres, como consagrar-se com êxito, disse Paulo, ao serviço divino? Ora, se eu não dou conta de cumprir o básico, como é que eu vou tentar cumprir aquilo que está muito além das minhas forças morais? Naturalmente, disse Paulo, que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas, ou seja, curso de preparação humanas, e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho. A gente não tem como aquilatar isso com precisão, ele está dizendo. Porque neste particular, cada um se revelará por si. Ou seja, você perceberá, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso está lá em Atos. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso é o que ele chama de se revelará por si. Quando a gente vê uma pessoa que está se sobressaindo pelo trabalho digno, humilde, você nota que ela está fazendo aquilo de forma silenciosa. É uma espécie de ascendência moral que você nota, que todo mundo nota, sem que ele tenha que ter hierarquia. E agora ele diz, creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. E atingiu. Ele foi um evangelista, mas naquela hora ele não estava pronto. Nós, no entanto, olha pessoal, guarda isso, nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Nós não temos chance de errar. Nós vamos ter que dar a vida pelo Evangelho, dar a vida pelo Cristo. Era essa a posição. João Marcos estava pronto para dar a vida pelo Evangelho? Seguramente, naquele momento, ele não conseguiria. Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas palavras, daquelas razões concisas e irrefutáveis, porque veio por inspiração, gente. E calou-se para dizer daí a momento, tens razão. Desta vez, não poderei, portanto, ir contigo, porque ele tinha um compromisso com a mãe de João Marcos. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras e, depois de meditar longo tempo, acentuou. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários, ou seja, um trabalho mais leve, e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha, que era uma ilha mais fácil de lidar, vamos chamar assim. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo
no que se refere à coleta para a igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade da tua presença em Neapafos e Salamina, que é lá na ilha de Chipres. Quanto a mim, tomaria a Silas, internando-me pelo Tauro, que é a cidade de origem dele, onde ele nasceu, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Ou seja, tudo organizado, gente. Barnabé ficou contentíssimo. De triste, ele ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. Que líder, gente. Que líder espiritual que é esse Paulo. Que líder. E dentro em breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria a Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem ele e Paulo com os dois irmãos muito amados, que o mestre chamava a diferentes destinos. Como dissemos, pessoal, recomendação para releitura, temas 20, 21 e 22 são importantíssimos para você fechar essa análise. E para a gente fechar as reflexões, nós extraímos esse trecho que nós agora há pouco lemos para poder de novo chamar a atenção. Quase sempre, Barnabé, a amizade de Deus é incompatível com a amizade do mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso que nos abre. Printa aí, gente, para você ler isso 15, 20, 30, 100 vezes. E não esqueçamos que foi o próprio Jesus que disse isso, está anotado lá para o Mateus, olha. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, então, ser amigo de Deus não dá para ser, às vezes, amigo do mundo da mesma forma. Não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Compreenderam a transcendência do que é pegar um testemunho? Quantas almas estão prontas para isso que Paulo fez? Gente, permanecemos aqui para a gente conversar mais um pouco agora, mas éramos esse assunto maravilhoso que nós tínhamos para conversar. Muito obrigado. Excelente, viu, Max? Olha, que chamado, hein? Estamos prontos, Max, para dar esse testemunho? Vamos chamar o Hélio, Marluce. Se um dia chegarmos perto do João Marcos naquela fase, já está bom demais a conta. Nossa, olha. Profundíssimo, né? Vamos ver o que a nossa turma está falando aqui. Já algumas observações e eu convido a todos a fazê-las aqui no chat para a gente discutir o assunto. Olha só. A Gláucia Araújo, falando de melindres, né? Não havia melindres com Paulo. Sua franqueza era a sua marca do amor. A Gláucia coloca para nós. Eu concordo, e é característica dos espíritos evoluídos, né? Porque entre nós ainda há tanto melindre, e é bom a gente se comparar, refletir e considerar esses aspectos, quantas pedradas, quantas críticas, né? Mas, de uma certa forma, ele sempre prosseguiu. Então, que a gente consiga refletir nesses tempos atuais, que a gente tem algumas situações que voltam a reavivar os melindres, né? Que a gente consiga refletir e ter em Paulo um exemplo. Verdade. Marluce, quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Isso me fez lembrar, amigos, o trabalho que Bezerra de Menezes teve, né, e ainda tem, né, no nosso movimento espírita, para que a gente instale em nosso coração a união e a unificação. Porque é justamente por conta dessas divergências, né,
dessas discussões estéreis, que não levam a nada, que a gente, às vezes, emperra em determinados pontos. Então, esse exemplo aí, dessa amizade sincera, colocando a causa acima das nossas questiúnculas, que Paulo tanto se referiu, e que Barnabé aqueceu, porque também já tinha maturidade para isso. E a gente ainda está aqui com os nossos milindres, o nosso mimimi, né? A gente quer que as nossas ideias prevaleçam, que o nosso modo de agir seja o melhor, e a gente não vê a causa que é maior do que tudo, é maior do que nós, não é? Isso mesmo. E acerca dos melindres, é importante a gente observar que André Luiz, no livro chamado Sinal Verde, ele diz assim: melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Ele nos incita a fazer isso, não cultivar. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Né? Porque não tem que ter melindre, a gente tem que ter, na verdade, compreensão, né? Para aceitar o outro como o outro é, e eu como eu sou, cada um do seu tamanho. Né? Então é importante a gente perceber que quando a gente quer que o outro dê o que ele não tem, que a gente espera, a gente vai se frustrar. E se não tiver maturidade, vai virar melindre. É verdade. Bem lembrado. Olá. E tem pessoas, né, que fazem questão de colecionar esses melindres, sabe? E depois ficam falando, por isso, e repetindo sempre as mesmas coisas, né? Como se fosse um coitadinho ou coisa assim. Mas, Hélio, eu acho que foi ontem, no sábado, lá no Novete, que eu não sei quem falou, cantiga de grilo, é isso? Olha, eu amei essa expressão. É uma cantiga de grilo, é sempre a mesma coisa. Você pode escutar o grilo cantar ali, cri, 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 não passa disso, sabe? Impressionante, viu? Gostei muito disso. Eu falei, vou usar na primeira oportunidade. Então, a Gláucia ainda coloca aqui, com relação a isso, né? Quanto ao espiritismo, precisamos melhorar nesse contexto, porque tem irmãos que abandonam ou abrem outra casa espírita. E é verdade. E está no Movimento Espírita, no programa, a abertura, e certa feita a gente ficou com dúvida, eu especialmente, eu estou Bezerra veio nos socorrer. Ele disse, olha, infelizmente ainda é por distensão, por encrenca que muitas vezes se abrem novas. Nós precisamos abrir novas casas espíritas, novos centros, mas um dia chegará que isso vai cessar. Então, a gente tem que continuar trabalhando para aí que o Marluce falou, né? Para unir, unificar, porque é o objetivo, e Paulo bem soube fazer isso, né? E ter uma paciência infinita, né, com esses irmãos, né? Para esperar que eles acordem, né? Que eles se recoloquem, como diz o Marx, como que você escreveu ali? Reflexões, não, releituras, né? Que eles comecem a fazer as releituras dos posicionamentos, das atitudes que conduzem a isso, né? Afinal, acho que a pessoa ela tem que ser muito egoísta, né? Para se fechar e não dá oportunidade de ouvir e entender, né? A Márcia Coelho fala aqui também, ó, a respeito disso. Denise, só um pouquinho, você passa da Márcia Coelho, você me permite comentar aí um pouquinho sobre o que falou a Glauce? Ela Com disse certeza. assim, né, porque tem irmãos que abandonam e abrem outra casa. Daí o Hélio chamou a atenção nas palavras do Dr. Bezerra, que por dissensão se faz propagação do espiritismo também, né? O que significa isso?
que o material que Jesus tem para trabalhar, somos essas criaturinhas aqui, cheias de problemas, estou falando por mim, obviamente, é o que tem, é o recurso que tem aqui para nós. Lembra que quando Jesus foi se servir dos 12 apóstolos, ele não foi buscar os top 10 da Galileia, como poderíamos chamar aqui agora, ou os melhores dos melhores. Não, pegou gente simples, gente que estava ali no dia a dia, para mostrar que, independentemente da qualidade do material humano que nós portamos em nós, em nossa alma, é possível fazer o trabalho se a gente começar a trabalhar essa intimidade, se a gente começar a buscar a compreensão. Por isso, esse movimento de fundar outras casas, mesmo que tenha havido dissensão, é Deus se utilizando de todas as oportunidades para que o movimento de propagação do Evangelho se estabeleça. Poderia ser de outra forma? Claro que poderia ser de maneira consensual, legal. Gente, agora vamos precisar de fazer uma casa lá em tal lugar. Quem se habilita, né? Poderia ser assim, mas ainda não é. E lembra que Jesus, no alto da cruz, diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, mas estão fazendo, e com fazer, aprende. Com repetir de lições, se aprende. Dia virá que essas decisões, como disse o Hélio agora há pouco, serão consensuais, e as aberturas de novas casas do caminho serão sempre naturais e nascidas do coração, e nunca da dissensão. É verdade, é verdade. O orgulho, né, ainda, o orgulho impera nessas situações, a pessoa muito orgulhosa. Ah, não, vou sair daqui, vou abrir outra casa. A Márcia Coelho coloca, ó, já vi muitos companheiros abandonarem suas tarefas por causa de melindre. Que importante esse exemplo desse diálogo entre o Barnabé e Paulo. Com certeza, Márcia, com certeza. Mas ainda tem, infelizmente, a gente vê muito disso, muito. O Aldo Nobre coloca, ó, a coragem da fé é feito a consciência tranquila. A gente tem que, em termos de cristianismo, né, em termos de vivência, de problemáticas, a gente tem essas belas lições. Felizmente, a boa parte da humanidade acha que isso é ultrapassado, né? Então até adoram, veem em Paulo um ótimo exemplo, Barnabé também, mas não querem contextualizar e trazer para o dia a dia, e aí está um grande erro, né? Porque nós temos ali esses exemplos fundamentais para fazer um bom trabalho, para continuar expandindo agora na forma de doutrina espírita, né? Esse evangelho do Cristo. Verdade, verdade. A Rosane Almeida coloca aqui, olha, Paulo era direto, objetivo, mas sempre amoroso. O que chama atenção é a firmeza dele, né? Porque para alguém, de vez em quando, tenta me comparar, tipo assim, se eu fosse mudar minha convicção de uma hora para outra, se eu teria, né? Muito de longe, não teria essa convicção que ele tem, essa firmeza que ele teve, né? Na medida que ele entendeu o cristianismo, ele foi esse vaso escolhido, como o Marx outro dia lembrou, que é muito interessante a gente sempre fazer referências a isso. Se não fosse ele, nós não teríamos um cristianismo como nós temos expandido aí. Verdade. E um vaso que muitos, né, no começo, olhavam como sendo um vaso ruim, né? Um vaso que só perseguia, né? Matava, entrava na casa do caminho assim, sem ser convidado, né? E para poder chegar ali já ir trucidando. Aí ele chegava e Tiago estava lá, falando da lei mosaica em voz alta e tal. Aí ele olha aquilo e fala assim: aqui então tá bom, ainda estão falando de Moisés aqui, e sai. Mas realmente é muito difícil mesmo a gente pensar assim,
Mas é importante, né, Janice, a gente perceber as personalidades dessas grandes almas, né? Se você pegar, por exemplo, a comparação entre Estevão e Paulo, um era extremamente firme, o outro extremamente doce, né? Se você via a tempo da época do Chico, Emmanuel extremamente firme, Bezerra extremamente doce, né? Você sempre vai ter um ponto de equilíbrio. Você precisa de firmeza de um lado e precisa de doçura do outro, mas o que está firme não deixa de ser doce quando precisa ser. E o que está doce não deixa de ser firme quando precisa ser. Mas tem o preponderante nele, que é a personalidade que já adquiriu as polaridades, aquelas polaridades psíquicas que nós chamamos de polaridades femininas e masculinas, que vão pouco a pouco sendo aquilo que se chama aquisição do espírito. Então, nessas experiências que já foram feitas muitas e muitas vezes, esses espíritos estão mais alinhados ainda com a polaridade masculina, como é o caso de Paulo, e um Estevão mais alinhado com a polaridade feminina, que é a doçura típica da polaridade feminina. Mas todos eles caminhando para a mesma polaridade comum, que é a polaridade de Jesus, a feminina e a masculina em uma só criatura. Ou seja, Deus unindo e o homem jamais separa. E é exatamente isso que Jesus fazia. Hipócritas. Era um homem falando: mulher, onde estão os que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Ah, mulher, então vai, não peques mais. É uma mãe falando com a filha, né? Então você vê uma doçura e, ao mesmo tempo, a firmeza, segundo as necessidades situacionais. É verdade. A gente vê também a Joana de Ângeles, né? É uma personalidade feminina, mas muitíssimo firme, né? Firme, ela falava firme com o Divaldo, né? E era feminina, mas não deixava de ser amorosa, conselheira, acolhedora. É o que Jesus ensina, né? O sim, sim, o não, não, não. Então, a gente precisa chegar nesse equilíbrio dessas duas polaridades. Ora, vamos precisar ser firmes e ora seremos dóceis, amorosos. Então, é esse equilíbrio que a gente está buscando, né? Para isso que a gente reencarna, para buscar esse equilíbrio, trazer para o centro essas duas polaridades. E Jesus ensinou isso muito bem para a gente. Só que a gente ainda não aprendeu. A gente ainda está mais para o lado carrancudo do que para o lado amoroso, dócil, simpático, agradável. E ser firme quando é necessário, né? A gente ainda não sabe, está aprendendo. Vamos aprender aqui com Paulo e Barnabé. Já estamos aprendendo, já. Isso. A Zirlei, ela coloca: que lição de Paulo! A firmeza nos diálogos se faz necessário para não fugir da nossa rota de conduta, na divulgação da causa do Evangelho. Perfeito, né, Max? A Zirlei. Falou tudo. A obra está acima do obreiro. A obra está acima das nossas intimidades. Nós temos que sobrepor a elas, né? Deixá-las para segundo plano, e tem que ter coragem para fazer isso. E essa coragem chama-se coragem moral, para poder fazer com que aquilo que é o importante prevaleça. Aí a gente praticamente desaparece. Como o próprio João Batista disse: eu não sou digno nem de atar essas sandálias, né? Ele se rebaixava a ponto de saber que quem iria fazer a obra maior não era da alçada dele, era uma alçada maior. Quando a gente tem esse reconhecimento, isso é um testemunho de humildade. Que humildade, muita gente fala assim: ai, a pessoa tadinha é humilde. Não, isso aí chama... Tem duas coisas. Quando a pessoa fala para você: eu sou humilde, você pode ter certeza que ela não é. Porque uma pessoa humilde, ela se expressa pelo modo de viver dela. Você nota que ela é humilde por ela, às vezes ela nem sabe que ela é humilde, mas você sabe pelo jeito que ela vive. Então, a humildade é você estar na sua posição, no seu tamanho, sem se diminuir, ai, tadinho de mim, ou sem se vangloriar. Nossa, vocês viram o que eu fiz, blá, blá, blá. Não, eu sou desse tamanho, eu dou conta dessa obra. Mais do que isso, eu preciso fazer aquisições. Mas eu não vou rejeitar o trabalho porque eu acho que eu não dou conta, porque isso eu sei que eu dou conta, que eu já fiz isso antes. Então, isso é ser humilde também, são posições de aceitar a sua atual posição evolutiva e doar-se no tamanho dela, que a cada, como dizer agora há pouco, né? A cada campo tem a oportunidade o tempo todo, mas os campos são diferentes.
E tem um campo para cada janela evolutiva. Cada um de nós tem uma atividade e o campo de Deus é enorme. Não tem um de nós que fica sem trabalhar na obra do Senhor. É mesmo, Max. É calçar um sapato do seu tamanho, né, Max? Você vai calçar um menor do que o seu pé, você vai se sentir dor e não vai fazer nada, não consegue nem caminhar, né? E colocar um maior também não tem sentido nenhum. Então, a gente tem que estar naquela posição, né? Tranquilo, dando o que tem, da melhor forma possível, né? Com certeza. Deixa eu ver uma outra aqui. Olha só, essa da Meire Jolie. Estamos vivenciando neste momento todos esses sentimentos. Tão devastador ao ser, pois ainda, continua aqui, confiamos o orgulho e o egoísmo, porque a gente ainda tem esse sentimento de orgulho e egoísmo. E estamos, sim, vivenciando. E estamos, apesar da transição, sendo chamados a todo momento. Todo momento existe um chamado, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pode falar, Marlu, se você quiser. Não, eu me lembrei agora, eu não tenho a memória do Hélio Blume nas mensagens de Bezerra, mas eu me lembrei de uma mensagem de Bezerra do CFN, eu não lembro qual foi o ano, que fala exatamente o que a gente está comentando aqui, que a gente pode discrepar, a gente pode divergir, né, ter ideias diferentes, mas não pode dissentir, não pode desunir, nos transformar em inimigos porque alguém não tem a mesma ideia que eu. Então, esse é um propósito da união entre os espíritas e da unificação do movimento espírita, para que a gente possa levar a mensagem, né, de Jesus, tal qual Allan Kardec trouxe de volta, né, no Consolador Prometido. Então, no movimento espírita, a gente quer muito prevalecer a nossa ideia no movimento espírita, não o espiritismo. As ideias do espiritismo estão aí, imaculadas, tal qual Kardec nos trouxe. Mas a gente quer levar o nosso eu acho, né? Kardec já achou para a gente, mas a gente insiste em querer levar as nossas ideias. E aí vem as discussões, as dissensões, as separações, o isolamento, né? Então, a gente precisa ter essa ideia, né, esse sentimento de que, como lembrou Arquimax, a causa é maior do que nós, a obra é maior do que o obreiro. Então, somos trabalhadores, não somos os construtores da ideia de Jesus. A ideia já está pronta, né? O movimento é que é feito de pessoas, o espiritismo não, está lá, imaculado. Com certeza. A Marie, ela completou aquela parte que estava incompleta, ó. Vivenciamos o orgulho e o egoísmo em sua plenitude, atualmente. Mas o amor vencerá, com certeza, né? Tem aquele ditado, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E é bem certo isso. Temos aqui deixa eu ver aqui. A Gisele Baraldi diz: eu sei que nada sei. Procurar ouvir e silenciar nos momentos mesmo que não concordamos. Procurar aprender com o silêncio. E a necessidade de reflexão, né, sobre aquilo que é dito, que é visto. Então, a humanidade vive um período delicado, porque ela está correndo muito, ela está agitada, tem muitas redes sociais, muita notícia, e ela para pouco para refletir. E a gente precisa ouvir a nós mesmos, avaliar, precisa reflexionar para errar menos. E esse é um desafio grande, e Paulo soube bem fazer isso, né, com a história do Oásis de Palmira,
e depois em vários momentos onde ele se recolhia para poder refazer as suas convicções. E a gente precisa, nos tempos atuais, seguir esses caminhos. Essas questões, né, que foram colocadas aí nos debates, de ouvir, a natureza está dizendo, né, tem 2 ouvidos e só uma boca, né? Significa que você tem, num raciocínio muito rápido, você dá mais chance para poder ouvir, que é por onde você assimila, do que para falar, que é o que você já tem em você, que você não está ganhando, você está só distribuindo. Ambos são importantes, mas em certos momentos, esse aqui é muito mais importante para você. Mas tem um problema no ouvir. Tem até curso de escutatória, como a gente disse, né? Mas tem um problema seríssimo que Emmanuel coloca desta forma assim: ouvir sem corromper os assuntos. Eu vou repetir. Ouvir sem corromper os assuntos. Significa isso. A Janice está falando e eu já estou dentro da minha cabeça, já combatendo os que ela está falando, já estou preparando o rebate para o que... Não estou concordando, não dou tempo para ouvi-la de forma preconceituosa, para que eu possa assimilar e ver o que ela está falando, e se aquilo realmente é motivo de uma análise para a gente conversar com tranquilidade. Se eu achar que não for, com gentileza, pondera um outro ponto de vista, e aí vira um debate de crescimento, porque é o ponto de vista que está em debate, não a Janice e o Marx que estão em debate. Então, nessa situação, não corromper os assuntos é não macular o que a pessoa está falando antes mesmo que a pessoa termine de falar. Você não deixa nem a pessoa terminar e já corrompeu o que ela está falando, porque você modificou o que ela está falando enquanto isso estava entrando em você, no seu mundo íntimo preconceituoso quanto àquele determinado assunto. E cada um de nós traz os preconceitos, nós somos produto de um processo evolutivo. Trazemos os atavismos, e são enormes, e esses atavismos são filtros. O que a gente aprendeu durante muito tempo, quando vem uma ideia nova, a gente tenta bloquear. Por quê? Porque aquele movimento da ideia nova é a zona de desconforto. A ideia antiga, conquanto já não sirva mais, ainda é zona de conforto. Por isso a luta íntima para não corromper. Deixa eu falar. Vamos confrontar com o que eu tenho e ver se o que eu tenho é compatível, pior ou melhor do que está lá. Fazer isso como se você saísse de você mesmo e olhasse de fora a situação sem o seu personalismo. Aí você está realmente não corrompendo, você está crescendo. E a equipe, o conjunto, o colégio apostólico do Espiritismo, do Evangelho, cresce junto. Verdade, Max, muito bem colocado. A Mary coloca uma mensagem bem grande, olha. Essa virada de chave do discípulo Paulo, que de perseguidor passou a ser mais que um divulgador, se deu por quê? Ele percebeu a grandeza de Jesus nos seus ensinamentos, pregando o evangelho, parafraseando, ou seja, Paulo percebeu Jesus através da fé raciocinada. Desculpa a forma singela da pergunta, é uma pergunta que ela está fazendo, ó. Parafraseando, ou seja, Paulo percebeu Jesus através da fé raciocinada? A impressão que eu tenho é que sim, obviamente, né, Paulo era um ser muito inteligente, muito capaz de analisar, de reflexionar, e obviamente quando ele percebeu, né, a grandeza de Jesus, ele, de uma certa forma, iluminou todo o conhecimento que ele tinha de Moisés e adornou isso com essa fórmula do amor que Moisés não tinha, Jesus nos trouxe, e passou, então, realmente a ser essa figura memorável aí, que soube sair de uma situação, acrescentar, entender, e não tem dúvidas de que, né, ele, com tudo aquilo que ele já sabia de Moisés, foi fundamental para que ele conseguisse exatamente fazer essa conclusão em relação a Jesus. E esse marco do nosso cristianismo inicial. Verdade. José, quer falar, Marluce? Manda abraço. Não, só lembrando, assim, as coisas que aconteceram com Saulo, né?
o contato com Estevão, a atitude de Estevão diante das agressividades que ele fazia, a, a fala de Abigail, tudo isso ficou cutucando assim, ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, quem é esse Jesus que mesmo as pessoas sofrendo, mesmo eu massacrando, eles continuam venerando, amando esse Jesus? Então, tudo isso começou a cutucar, assim, o coração de Paulo. E aí, quando o Senhor apareceu, eu acho que essa virada de chave foi mais fácil, talvez, né? Porque já vinha martelando no coração dele aquelas atitudes dos cristãos. Então, ele, não, eu vou ter que ver isso de perto, né? Mais ou menos por aí. Beleza, Marluz. E Marluz falou importantíssimo. E para poder levar mais em conta ainda que ele usou a razão, ele passou 3 anos. Gente, são 3 anos com um pergaminho recebido de Gamaliel, estudando, compreendendo e voltando-se para dentro de si para ver o que estava equivocado nele. Mas não nos equivoquemos. 17 anos depois de uma fé raciocinada, você vai ver uma fé inata. Quando ele diz, já não sou eu quem vivo. O Cristo de Deus é quem vive em mim. Então, a fé raciocinada foi base, mas a fé de amor transcendente que nasce dentro do ímã da criatura é construída ao longo de 17 anos de muita devoção, sofrimento e trabalho para a mensagem do Cristo. É verdade. A José coloca para nós, ó, nesse diálogo de Paulo e Barnabé, vemos o retrato do respeito ao pensamento do outro. Podemos discordar das ideias, mas jamais nos tornarmos inimigos. Isso. Sem melindre. Sem melindre. Sem melindre, sem orgulho, né? O Aldo, ele coloca um monte de observações aqui. Aldo, eu não sei qual que eu vou colocar aqui, mas Evangelho, sustentação de todos, o Evangelho, sustentação de todos, o jugo do amor e da caridade. Base fundamental, a lei natural, sob o controle universal. Revelação de cada um segundo a boa nova, a obra. Reforma íntima. Coloquei algumas aqui do Aldo, que está sempre participando conosco aqui. A Mary agradecendo, que entendeu, da fé raciocinada, né? Sintonia divina, vamos ver aqui. É isso, ó. O pessoal está agradecendo agora. E a gente também está em cima da nossa hora, né, Hélio? Para trazer a Gisela aqui, que está aqui atrás. Hoje, fala alguma coisa para nós. O que você achou de tudo isso? Nossa, a reflexão maior é: eu sou ainda muito orgulhosa e tenho que mudar. A gente tem muito melindre ainda, né? Nossa, mesmo. A gente tem muito melindre ainda. Perde-se muito tempo com isso, viu? Sim. Aí entra aquela do Max. A gente tem 2 ouvidos para escutar e uma boca só. Então, a gente tinha que aprender a escutar mais. Não é isso? Pois é. Então, gente, olha, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Muito bom, cheio de reflexões, cheio de aprendizado. Botar em prática, né? Botar água na boca, né, Hélio? Quando a gente ficar melindrado, hein? Bota água, deixa um copinho do lado. Eu vou falar, põe água na boca e fica quieto, escutando, em silêncio, raciocinando, né? Então, vou pedir ao Hélio para nos conduzir a nossa prece e encerrarmos o nosso estudo de hoje e voltamos em seguida.
Ok, eu vou convidar todos os nossos queridos internautas, amigos que nos acompanham, que a gente possa, mais do que nunca, então, refletir, internalizar estas lições e procurar o que já foi dito, vivenciar, aplicar, para que a gente faça essa transformação que todos ainda necessitamos. Alguns estão um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas nós agradecemos a oportunidade de estar aqui nesses estudos, de fazer essas reflexões e de uma certa forma, reafirmar estas convicções em todos nós, até um dia nós termos essa firmeza de Paulo e essa amorosidade do mestre, de Estevão, de tantos que estão procurando nos guiar no caminhar cristão. Só nos resta agradecer por essa doutrina que nos reaviva estas lições tão importantes desse cristianismo inicial. E o Dr. Bezerra sempre lembra, é importantíssimo nos dias atuais, onde muito se pensa em acrescentar, em inovar, trazer novas noções, entendimentos, e nós precisamos voltar à simplicidade desse evangelho redentor, conseguir descobrir o amor, conseguir descobrir que Jesus é aquele irmão que está alcançando a sua mão para nos auxiliar, e a ele agradecemos, e aos espíritos amigos e benfeitores, pedindo que eles sigam nos amparando, nos dando melhores condições de raciocínio e renovando a própria oportunidade, porque é colocando em prática, aproveitando as situações do dia a dia, que nós vamos melhorando a nossa condição. Então, agradecemos aos benfeitores e amigos e pedimos em especial a Jesus que segue envolvendo os que tanto sofrem, os que têm dor, os que caminham na escuridão, têm dificuldades para encontrar o caminho, o coração ainda está endurecido, mas são nossos irmãos. Vibremos, oremos por eles, e em especial todos aqueles que ainda são tão belicosos, para que consigam descobrir que o caminho de Jesus é um caminho de gratidão, de amor, e que nós possamos nele nos envolver e andar com proveito. Mais uma vez, agradecidos, então, aos trabalhos técnicos, à casa, ao estudo, e a presença dos amigos aí que nos acompanham, que nos estimulam de alguma forma, e que possamos prosseguir, tendo uma semana de luz, aproveitando as oportunidades para andar com Jesus. Esteja com meio de nós, Mestre, embora sabemos que a nossa responsabilidade é criar condições vibracionais para estarmos em sintonia contigo. Mas conhecemos a misericórdia de nosso Pai, que ela se renove, que nos ofereça, então, novos entendimentos para avançarmos em relação ao teu amor e que a paz que tanto buscamos possa se fazer em nosso meio. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar o Robinson para estar aqui com a gente. Obrigado, Robson. Apesar de várias entradas e saídas, né, Robson? Caí algumas vezes. Você está firme aí, viu, cara? Bom, nem que não atrapalhou. Muito obrigado por nos conduzir. Eu que agradeço. Tudo bem. Então, pessoal, olha, agradecer muito a participação de vocês no nosso estudo de hoje, as reflexões que nós conseguimos extrair desse belíssimo texto, né? E na segunda-feira que vem estaremos aqui, nesse mesmo horário, com mais um estudo do Evangelho Redivivo. E vocês são nossos convidados. Um beijo no coração de vocês e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho
acolhe quem mais precisa e, independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.